Oi, pessoas! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Estante da Júlia. Se você é novo por aqui, eu sou a Júlia e seja bem-vindo a mais um vídeo caótico, bagunçado e icônico aqui nesse canal. Parece muito que eu tô gravando tipo um podcast ou um vídeo de ASMR, né? Mas temos um novo integrante no nosso canal. Alguns de vocês, quando eu mostrei isso aqui no meu Instagram, comentaram comigo de que eu deveria arranjar um nome, dar um nome pra ele, por ele ser um novo integrante do meu canal. E devo sugestões, oi, enfim. Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu nunca trouxe um vídeo desse tipo ali assim no canal, então hoje a gente vai conversar, eu vou mostrar, a gente vai conversar sobre os livros que estão, alguns dos livros que estão encalhados na minha estante. E por que eles estão encalhados, por que cargas d'água até hoje eu não sentei pra ler eles, e há quanto tempo eles estão encalhados na minha estante. Bom, para um contexto, por incrível que pareça, eu não tenho tantos livros não lidos nas minhas estantes, né? Os livros, pra vocês terem noção, a minha estante de romance, se eu não me engano, eu acho que eu tenho só de 5 a 7 livros não lidos. E a última vez que eu contei na minha estante de fantasia, que é essa aqui, eu tinha acho que 20 ou 25, em torno de 20 ou 25 não lidos. E eu não sei quantos livros eu tenho, eu posso estar errada com relação a quantos não lidos eu tenho atualmente. Se eu não me engano, a última vez que eu contei isso foi mais ou menos lá pro primeiro semestre, comecinho do primeiro semestre. Posso fazer uma contagem pra vocês em algum vídeo, não sei quando, enfim. Eu separei alguns, porque são os que eu mais, assim, tenho um motivo pra não ter lido atualmente. Atualmente, caramba. É só eu sentar pra gravar e eu começo, tipo assim, a embolar. Tipo, na minha cabeça eu tenho a frase certinha pra falar e na hora de falar ela sai totalmente errada. Eu tenho... Espera, o que eu tava falando? Ah, tá. Esses são alguns livros que eu separei que eu tenho motivos, assim, plausíveis pra eu não ter sentado pra ler até agora, tá bom? Eu vou começar... Eles estão na minha cama, a gente ignora porque a gente tá num cenário novo, eu estou testando coisas pra ver o que fica melhor, tá bom? Enfim, eu vou começar pelo que eu sei que é o não lido mais encalhado da minha estante. Eu vou começar pelo livro mais antigo, encalhado da minha estante, não lido, porque eu acho que ele merece, assim, uma menção, assim, especial, porque todo ano eu prometo que eu vou ler ele. E já tem, acho que 5 anos que eu tenho ele e não li. Sem mais delongas, The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon, que veio pro Brasil, se não me engano, acho que ano passado, ano retrasado, eu não me lembro, com o título Priorado da Laranjeira. Ele é um calhamaço. Eu ganhei ele no ano que ele lançou, que foi 2019. Eu ganhei ele de aniversário. E eu não li naquele ano. Gente, eu vou deixar aqui, porque assim, sem condições eu segurar um calhamaço de 1000 páginas na mão. Eu ganhei ele de aniversário. E naquela época ainda eu não tinha criado nenhuma conta nas Bookreads. Eu não tinha entrado aqui assim, nesse mundinho aqui assim, sabe? E eu lembro que na época eu tinha começado, tipo assim, a me interessar por livros em inglês. Tanto que esse aqui foi o meu segundo livro em inglês. O meu primeiro livro em inglês, fato curioso, foi a minha edição de colecionador de A Rainha Vermelha. E naquela época ainda eu era muito insegura com relação a ler livros em inglês. Por mais que eu tivesse um inglês muito bom, eu era muito insegura porque eu achava que eu não dava conta. Eu ficava me questionando muito isso, se eu dava conta, se eu tava muito boa no inglês, se eu não precisava melhorar mais. Eu era muito perfeccionista com isso, em certo ponto. E aí que, naquela época, eu tinha 3 livros em inglês, né? A edição de colecionador de A Rainha Vermelha, The Priory of the Orange Tree, e mais um livro encalhado que tá aqui. E basicamente que, tipo... Eu não li na época mesmo por insegurança, porque eu não me sentia segura ainda pra sentar, abrir um livro em inglês e ler. Tanto que o primeiro livro em inglês que eu li, no caso, foi a releitura que eu fiz do primeiro volume de A Rainha Vermelha na minha edição de colecionador. E eu só fui ter essa confiança e arriscar pra sentar e ler em inglês durante a pandemia em si.
em que eu entrei pra esse mundinho aqui, assim, no caso, um pouco antes da pandemia, né? Eu entrei pras Bookheads, foi lá mais ou menos pro final de 2019, começo de 2020, mais ou menos. E lá pra 2021, aliás, que eu senti essa confiança, eu me senti segura pra poder sentar e ler em inglês. Então, esse livro ficou esse tempo todo na minha estante por conta disso, mas agora, hoje em dia, eu me sinto muito mais confiante pra ler inglês. Eu gosto muito de ler inglês, vocês veem aí que normalmente eu até às vezes prefiro ler livros em inglês do que em português. E é algo que hoje em dia eu sou muito grata e eu gosto muito e eu acho que é um privilégio muito grande. E eu adoro ler livros em inglês, é uma coisa minha ali assim, sabe? E por que bulhunfas eu não sentei pra ler isso aqui até hoje? Eu cheguei a tentar, vocês veem aqui, ó, que tá cheio de post-its. Acho que tem até um marca-página aqui dentro. Tem aqui, ó. Esse marca-página aqui, assim... enfim. Eu tentei ler esse livro 2 vezes. Eu tentei ler ele em 2021 e em 2022. E eu não consegui dar continuidade, não por conta de ter o inglês difícil, não por motivos ele assim, mas porque eu não estava na vibe de sentar para ler e devorar esse calhamaço. Eu tenho uma coisa comigo, e acho que muitos de vocês talvez possam se identificar, que eu tenho que ter o sentimento de estar na vontade de ler um livro em específico. Então, um exemplo. Se eu tenho 5 livros na minha estante, não lidos, mas eu não tô com a fim de ler eles, eu tô a fim de ler um livro do qual eu não tenho, e eu posso pegar ele no Kindle Unlimited, pegar ele assim no Kindle pra poder ler, eu vou pegar ele pra ler. Então eu tenho que estar na vibe ele assim. E eu não estava na vibe na época que eu comecei a ler isso. Eu lembro que eu tava lendo e tava assim, cara, esse livro é muito bom. Ele tem um potencial muito grande pra ser um livro assim de fantasia que eu vou adorar. Só que eu tenho que estar no momento. Tanto que eu quero gravar um vlog lendo ele pra vocês. E pra mim ele é uma das maiores metas minhas de leitura desse ano. Então eu espero que desse ano ele não passe. Pareço muito fazendo um SMR. Isso aqui deve ser tão satisfatório de vocês ouvirem, né? Tipo... Próximo que eu coloquei, ele, igual eu comentei com vocês, ele é o terceiro livro em inglês que eu tinha ganhado na minha vida, que foi Dark of the West, da Joanna Hathaway. Ele, gente, é muito engraçado como eu conheci The Part of the Orange Tree e esse livro aqui. Na época, eu tinha começado, tipo assim, a virar, tipo assim, essa leitora voraz, me interessar, assim, por livros, sabe? Mais do que eu já era interessada em certo ponto. E no momento em que eu me apaixonei pela leitura, eu falei assim, cara, eu quero mais. E aí eu comecei a acompanhar alguns autores ali assim no Instagram, que eu gostava ali assim, sabe? E na época eu acompanhava muito a Victoria Aveyard, que é a autora de A Rainha Vermelha. E aí eu vi esse livro aqui, The Part of the Orange Tree, no Instagram dela, ela falando muito bem. E eu falei assim, cara, se ela falando muito bem, eu quero ler. Então esse aqui está pelo mesmo motivo de The Part of the Orange Tree. Na época eu não tinha a confiança pela em inglês. E até hoje eu não li simplesmente por falta de vergonha na minha fuça. Porque eu lembro que quando eu li a sinopse desse livro aqui, assim, eu fiquei muito interessada. É tipo, pelo que eu me lembre da sinopse desse livro, a gente tem uma princesa. E aí, tipo, o rei ou o general do reino vizinho matou o pai ou a mãe dela. E a mãe dessa princesa matou a mãe desse general ou rei. E aí a princesa e no caso, o filho do general, se eu não me engano, ele é mandado, tipo, se infiltrar no reino dela pra poder destronar ela, alguma coisa ali assim, sabe? Enfim. Eu lembro que na época eu fiquei super interessada e até hoje eu não li, simplesmente por falta de vergonha na minha força. Porque ele fica toda vez ele assim na minha estante, eu fico, gente, eu não tenho nenhuma fantasia nova pra eu ler. E isso aqui tá lá olhando pra mim, tipo assim, minha filha, você não está me enxergando, né? Eu devo ser invisível aqui pra você, né? Mas enfim, é mais uma meta minha pra esse ano. Eu tenho The Beauty of Darkness, que é o terceiro livro das Crônicas de Amor e Ódio. Gente, eu amo essa trilogia. Eu amei o primeiro volume. É um dos meus xodós, é um dos meus queridinhos. Eu adorei o segundo volume. Ambos eu li em 2021. Mas o terceiro volume eu não li por motivos de... Eu peguei spoiler de com quem... Porque essa trilogia aqui, pra quem não sabe, ela tem um certo... quase um triângulo amoroso ali assim. Tipo, a gente tem a protagonista em dúvida entre o príncipe e o assassino, ali assim podemos dizer. E
eu peguei spoiler de com quem ela ficava no final. E eu fiquei muito chateada com isso. E eu cheguei e falei, eu cheguei a começar aqui, pra vocês terem noção. No momento em que eu comecei esse livro, eu peguei spoiler. E eu peguei spoiler no Pinterest, aliás. Enfim. E eu simplesmente fiquei muito chateada que eu peguei spoiler. Foi uma das primeiras vezes que eu tinha pego spoiler ali, assim, de algum livro. Eu fiquei muito chateada. Eu falei, cara, eu quero ler no momento em que eu esquecer com quem ela fica. Estamos aqui, simplesmente estamos aqui. É mais um que tá na minha prioridade desse ano. Eu quero muito ler, tipo... Realmente, eu quero muito ler, porque eu amo essa trilogia, eu gosto muito. E eu adorava essa autora quando eu era mais nova, porque eu li The Kiss of Deception, se não me engano, 2 vezes já. Na primeira vez quando eu ganhei o livro, na segunda vez em 2021 pra poder continuar a trilogia. Eu quero muito dar sequência, porque essa trilogia, gente, eu amo. E por incrível que pareça, é uma das poucas capas com pessoas que eu gosto. E... eu amo. Quero muito continuar essa trilogia. E justamente falando dessa trilogia, pra quem não sabe, essa trilogia se passa antes de Dance of Thieves e Vow of Thieves, né? E esse livro aqui eu comprei, ganhei ele em 2022. E até hoje eu não li, porque pra eu ler ele, eu tenho que tomar vergonha na minha fuça e ler The Beauty of Darkness. Então ele está encalhado na minha estante porque eu, mais uma vez, eu não tenho vergonha na fuça. Eu não sentei pela The Beauty of Darkness. Então esse aqui vai ter que ficar sentado esperando. E eu sei que esse aqui vai ser um 5 estrelas favoritado. Vamos pra um clássico. Corcunda de Notre Dame. Acho que se você já viu alguns vídeos meus desse ano, vocês sabem que ele tá nas minhas prioridades do ano. E ele também entrou na minha TBR, se eu não me engano, de junho. Maio e junho, aliás, pra ser sincera. E eu sentei pra ler? Não. Eu tinha decidido lá pra maio que eu queria pelo menos ler um clássico por mês. E eu não li, gente. Eu simplesmente não li. Eu não sentei pra ler nenhum clássico. Não tentei sentar pra ler. E eu queria começar por esse aqui, porque esse aqui até então é o único clássico que eu tenho na minha estante que eu não cheguei a ler ainda. E eu tô doida pra ler Corcunda de Notre Dame, porque eu amo a adaptação da Disney, né? Aquele desenho ali, assim, de Corcunda de Notre Dame. E eu queria muito ter experiência lendo o clássico, e quero ainda ter. Só que, sei lá, eu não sei se é o tamanho em certo ponto que me intimida, porque tem umas 700 páginas. Eu não sei. Quero voltar a ler mais clássicos, porque eu quero conhecer alguns clássicos em si. Esse aqui, tadinho, ele fica me olhando como, tipo, cara, eu não vou ser pego tão cedo, né? Esse aqui, eu tenho que tentar ter um motivo pra não ter ele até hoje. Esse aqui é Ela Fica com a Garota no final. Ela fica com a garota no final. Ela fica com a garota. Gente, eu amo essa capa. Olha essa capa, que coisa mais bonitinha. Eu amo essa capa. Tipo, eu ganhei ele de aniversário em 2022. E, gente, eu até hoje não li, realmente. Eu não sei porquê. Acho que eu tô tão acostumada a comprar livros de fantasia e não de romance. Eu tenho muito menos livros de romance do que de fantasia. E como a minha estante de romance é a que menos tem livros não lidos, acho que eu não paro pra reparar tanto ali assim, tipo, nesse aqui. E eu quero muito ler ele, porque ele tem cara de ser, tipo assim, aquele livrinho sáfico, água com açúcar, gostosinho ali, assim, sabe? Tipo, dá um quentinho no coração. Então eu quero muito conseguir ler ele. Vamos pro próximo. A Aposta Final, que é o 3º livro de Jogos de Herança. Eu li o 1º e o 2º livro de Jogos de Herança ano passado, em julho. Já tem 1 ano que eu tenho esse livro aqui na estante. Não li até hoje, simplesmente porque... Gente, eu gostei de Jogos de Herança. Eu achei muito rapidinho, muito gostoso, muito viciante de ler. Tem capítulos curtos e é uma coisa que eu adorei ele assim, sabe? Eu peguei ele assim, sem mais nem menos, e fiquei vidrada. Eu li, se eu não me engano, cada livro em um dia. Só que na hora que eu cheguei pra ler esse último aqui, eu não sei, me deu uma desanimada. Eu não sei se foi porque eu li os livros muito rápido, se eu devorei eles muito rápido ali assim, sabe? E aí eu dei uma certa enjoada, então até hoje eu não li realmente por conta disso. E eu tenho medo de ler esse livro e eu não gostar tanto igual eu gostei do 1º e do 2º, que foram bons. Não sei. Eu quero concluir essa trilogia, porque eu sei que o restante dos outros livros... É muito capaz dos outros livros que essa autora lançou desse universo aqui, eu não leia.
Porque, gente, desculpa, se a pessoa já lançou 3 livros, tipo, já tornou uma trilogia, e aí depois, tipo, decide escrever mais livros, tipo, eu não sei, eu tenho medo de ser, tipo assim, uma encheção de linguiça, sabe? Tipo, não tem muita história pra falar. Vamos lá, O Mar Sem Estrelas. Esse aqui, eu tenho ele há 1 ano e meio, mais ou menos. E simplesmente que, basicamente, eu tava doida pra ler esse livro. E eu ganhei ele de presente. E ele era pra ter sido a minha primeira leitura do ano passado. E eu cheguei a começar a ler. Ele tá sem marca... Ele tá com marca-página aqui. Só que ele tá sem post-its, mas, tipo, tem marcações minhas aqui, ó. Eu cheguei a começar a ler. Só que eu parei de ler. Tipo, eu meio que abandonei temporariamente por motivos de... A escrita é muito bonita. A escrita te deixa ele assim envolvido. E eu achei a escrita dessa autora maravilhosa. Tanto que O Circo da Noite também tá ali na minha estante. Mas ele não tá... Ele não tem um motivo tanto assim pra estar encalhado. Por isso que eu não incluí ele na lista. Mas vamos focar. Foca. Eu parei de ler ele simplesmente porque eu tava achando o livro muito confuso. E eu não tava conseguindo sair muito do lugar. Eu lia um capítulo e parecia que eu não tinha lido nada. Parecia que eu não tinha absorvido nada. E eu cheguei e falei, tipo, gente, deve ser eu. Só que no momento em que eu vi mais gente falando que também ficou com isso, tipo assim, ficou levemente confuso lendo esse livro, achou o livro muito confuso, eu falei assim, tá, então não sou só eu. E sei lá, eu acho que eu tô só esperando um momento em que eu sinto que seja o certo pra eu ler esse livro, pra eu sentar e ler ele com paciência. Porque eu sinto que vai ser um livro em que eu vou levar mais tempo pra ler ele. Eu sinto que talvez eu leve 1 mês, 2 meses pra ler esse livro, pra eu poder, tipo, entender, absorver ele, assim, muito o que tá acontecendo. Porque é um livro com uma escrita muito bonita. É um livro que eu vejo muita gente falando que é lindíssimo. E eu quero muito ler, só que eu sei que não vai ser aquele tipo de livro que eu vou sentar e devorar em 1, 2 dias, sabe? Então eu sei que é um livro que eu tenho que sentar e ler com mais calma. Então eu tô só esperando o momento certo de eu ler isso aqui. Eu posso me explicar. Esse aqui eu comprei ele no começo do ano passado, então já tem mais ou menos 1 ano e alguns meses. E, gente, eu li This Violent Delights em 2021. 2022, perdão. E simplesmente que eu amei This Violent Delights, eu li no meu Kindle, só que eu não tava pronta pra ler esse livro aqui. E eu cheguei e falei, se eu for pra ler esse livro, eu quero ler ele no físico, tanto que eu só tenho ele no físico até então. E eu não tive coragem de ler ele até agora. Eu cheguei a tentar começar, que dá pra ver que eu tenho 2 post-its aqui. Tem até minhas tags aqui, ó. Só que eu até hoje não li, porque simplesmente eu não sei. Tipo, eu sei o motivo, só que, tipo, é complicado. É tipo, falam que esse livro, o final desse livro é muito triste, até porque é um reconto de Romeu e Julieta. Então eu estou com medo. Eu não peguei spoiler nem nada desse livro, graças ao bom Deus. Mas eu tô com muito medo disso aqui. Do tipo, o quanto que isso aqui vai me destroçar. E ele tá nas minhas prioridades do ano. E eu tô com medo de ler ele. Aliás, capa belíssima, gente. Eu sei que eu vou amar isso aqui igual a This Violent Delight. Só que eu estou com um medo, assim, absurdo. Deu, tipo assim, entrar em ressaca literária. Ou senão de eu ficar, tipo, chorando igual um recém-nascido ali, assim, em posição fetal. Porque eu não quero, tipo assim, uma depressão, assim, pura ali, assim, sabe? Então, estou, assim, evitando a dor e sofrimento que vai ser ler isso aqui. Esse aqui eu tenho desde o começo de 2022, se eu não me engano. 2022. Acho que final de 2021, começo de 2022, que é Nevernight, do Jay Kristoff, que é o mesmo autor de Império do Vampiro, Aurora Ascende. E esse aqui é um livro muito famoso dele. E ele é um livro muito antigo. Eu nem sei de quando que ele é. Vamos tirar essa curiosidade. Ele é de 2016, 2017, mais ou menos. Eu ganhei a trilogia em si. E eu tenho muita curiosidade pra ler. Só que na época em que eu ganhei esse livro, tinha saído uma certa polêmica. Eu não sei explicar a polêmica desse autor. Do porquê ele é um autor problemático. Então me perdoem. Se vocês quiserem saber, deem uma pesquisada aí na internet. Mas eu lembro que houve
uma questão muito grande na internet do pessoal falando da problemática dele nessa trilogia em si. E eu não entendi muito bem na época, eu não busquei muito ir atrás pra ficar mais informada nisso. Só que eu não desisti de ler esse livro, eu não assim, encalhei esse livro por esse motivo. Eu encalhei por motivo de... No momento em que eu folhei esse livro, ele é um dos livros que tem folha branca. Isso não é um problema pra mim. Mas uma coisa que me incomodou nesse livro é que ele tem muita... Calma, deixa eu achar aqui pra eu poder mostrar pra vocês, pra eu poder comprovar pra vocês este fato. Ele tem... Achei. Ele tem muitas notas de rodapé ao longo de toda a trilogia. Tipo, só pra vocês terem uma noção. Dá pra ver aqui? Ó. 81 na roda de rodapé. E a nota de rodapé, ela começa aqui e vai pra cá. Tipo, meia página de nota de rodapé. E eu falei assim, cara, eu não sei se vai ser uma leitura muito boa pra mim sentar e ter que ler essas notas de rodapé. Eu achei que na época eu pensei muito isso. Na época eu fiquei pensando, tipo assim, deve ser muito cansativo você ter que ficar parando ele assim, na metade ele assim da história, pra você ter que ler uma nota de rodapé absurda. E eu vi muita gente na internet na época falando que não leu as notas de rodapé, ou que leu as notas de rodapé. E eu fiquei tipo, cara, eu fiquei em certo ponto intimidada, e até hoje eu me sinto em certo ponto intimidada por essas notas de rodapé. Se eu não me engano, no segundo ou no terceiro volume, pelo que eu tinha folheado na época, tem uma parte que literalmente tem quase uma página inteira de notas de rodapé. E eu fiquei tipo, gente, pra quê? Sabe, tipo... Eu posso dar o maior exemplo pra vocês. Os livros da Lauren Asher, eles têm certas notas de rodapé, só que são, tipo assim, uma frase, 2, 3 frases ali, assim, pequenininhas, explicando, tipo assim, uma palavra, uma frase que tá, tipo assim, em outra língua, sabe? Tipo, uma gíria, sabe? Então, tipo, entendo que isso aqui é um livro de fantasia, mas precisava... Não sei, eu quero muito ler porque eu vejo que muita gente fala muito bem dessa trilogia. E na época eu quis muito ler porque eu tinha visto um vídeo do GF, aliás, falando muito bem dessa trilogia. E eu tenho uma certa curiosidade. Então eu quero ler, mas eu não tenho previsão pra quando eu vou ler. Não é uma prioridade pra esse ano, mas eu quero muito ler porque todo mundo fala muito bem, tipo, dessa trilogia em si. E eu quero entender porque o pessoal fala bem. Eu quero entender, tipo, o que tem nesse livro do Jake Christopher, que até hoje eu só li o primeiro de Aurora Ascend. E eu gostei muito. E eu quero muito conhecer isso aqui. Tipo, conhecer esse universo e opinar, sabe? Esse aqui, eu não li até hoje. Um Reino de Carne e Fogo. O livro do churrasco. Que é da Jennifer L. Armentrout. Eu não sei pronunciar esse nome direito, é muito grande. Eu li Reino de Cinzas, é o que? Em 2022. Eu gostei bastante, eu tinha curtido bastante. Eu não tinha me apegado tanto aos personagens, mas eu tinha comprado aquele combozinho, sabe? Que vem o primeiro e o segundo volume, tipo um mini box que vem o primeiro e o segundo volume. E eu gostei do primeiro volume, só que... Eu não sei, o segundo volume eu fiquei certamente assim, sabe, sem muita vontade pra pegar pra ler na época do tipo, acabei o primeiro volume teve um plot assim no final que eu fiquei tipo, meu Deus, só que não me deu aquela vontade de ir logo pro segundo volume. E não sei, tipo, eu começou a passar o tempo e aí eu comecei a ver que essa série é todo um esquema de pirâmide absurdo. E aí eu vi muita gente falando que, tipo, a partir do terceiro volume não é tudo isso, ou sei lá o que. Aí começou a autora a publicar livro do tipo, você leu agora essa série, aí tem agora uma série que se passa antes dessa série, e aí tem tal livro que é em tal ponto de vista de tal personagem, sabe? Então eu fiquei tipo, gente... Me deu uma certa desanimada. Eu quero ler pelo menos esse segundo volume, só que não é uma prioridade. Porque, igual eu falei, eu não consegui me apegar tanto aos personagens em si, tanto ao romance em si de Sangue e Cinzas. Não significa que eu não tenha gostado. É só uma questão de, tipo, eu não ter tido aquele apego todo com os personagens a ponto de eu querer saber mais sobre eles no próximo volume. Então esse aqui está encalhado por este motivo em si. Quero ler, mas... não sei quanto. Eu tenho uma explicação. Esse aqui eu acho que eu ganhei ele já tem uns 2 anos, mais ou menos.
E eu até hoje não li por motivos de eu não me sinto pronta. É um livro que o pessoal fala muito de você tem que sentir, você tem que saber o momento certo para ler Pessoas Normais, porque ele não é um livro de romance que é para todo mundo. E tem muita gente que eu vi que leu assim no momento em que não era o certo. E eu quero entender porque pessoas. Eu quero entender por que as pessoas elas gostam tanto de Pessoas Normais. Eu não cheguei a assistir nem a adaptação nem nada. É um livro muito curtinho. Você chega e fala assim, cara, você consegue sentar e ler isso aí, tipo, em horas? Consigo, só que eu quero me sentir pronta pra ler isso aqui, porque o pessoal fala que Pessoas Normais é um acontecimento muito importante. É um livro mais adulto em si. E eu quero ter essa experiência, porque eu sinto que talvez eu goste bastante. Então eu quero ter, assim, o momento certo pra ler. Eu quero chegar e falar assim, cara, eu estou com vontade de ler Pessoas Normais. Tipo, é agora que eu sinto pra ler isso aqui, sabe? Então, estou esperando este momento chegar. Este momento é incerto. Mas acho que todo mundo já passou pelo menos isso com algum livro em si. Corrente de Ferro. Curiosidade, eu comprei Corrente de Ferro primeiro do que Corrente de Ouro, por motivos de eu fiquei apaixonada nos brindes que a galera Record tinha feito aquele baralho de tarô, e eu comprei por conta disso. Mas eu tinha muita vontade de ler a trilogia das Últimas Horas. Tanto um tempo pra cá eu ando meio tipo, como posso dizer, tenho um momento do ano em que eu tenho vontade de ler os livros da Cassandra Clare, que é mais ou menos lá pra outubro, novembro, assim, mais ou menos. Setembro, outubro, novembro. Porque, eu não sei, acho que a Cassandra Clare, quando eu conheci os livros dela lá durante a pandemia, em que eu li peças, eu fiquei apaixonada e eu queria ler tudo dela naquela época. Só que conforme eu fui vendo que era um esquema de pirâmide e conforme eu fui vendo que tinha toda uma ordem pra ler, tinha muito aquela discussão na época de tipo, por onde você deve começar o universo da Cassandra Clare? E eu falei assim, gente, eu comecei por peças e não me arrependo de ter começado por peças. Pelo contrário, acho que se eu tivesse começado por instrumentos, eu não teria gostado tanto. E eu amo peças, é o meu xodózinho, é tipo a minha trilogia favorita da vida, pra ser sincera. E quando ela anunciou As Últimas Horas e eu soube qual era a história de As Últimas Horas, eu fiquei tipo assim, cara, eu preciso e eu sei que eu vou amar. E eu li Corrente de Ouro, eu fiquei apaixonada. E eu tenho uma certa curiosidade pra ler esse aqui. Eu quero muito ler esse aqui, aliás, é uma prioridade pra esse ano também. Só que tem controvérsias com relação a esse livro, né? Tem muita gente que fala que amou, tem muita gente que fala que não gostou. E eu quero muito ler. Só que realmente é uma questão de, tipo, eu quero esperar chegar a época em que eu sinto aquela necessidade de ler um livro da Cassandra Clare. Então, estou indo pro universo da Cassandra Clare meio atrasada, mas aos poucos. E eu adoro a Cassandra Clare, eu adoro a escrita dela, eu adoro esse universo de Caçadores de Sombra, eu acho único, acho que é uma coisa assim muito diferente e bonita. Então eu quero ir absorvendo, tipo assim, realmente cada livro no melhor momento possível. Então eu sinto que isso aqui vai ser... Eu quero ter, tipo assim, uma experiência muito bonita com cada livro da Cassandra Clare. Porque foram livros em que, quando eu era mais nova, eu vi. E eu não tinha aquela vontade absurda de ler, porque, gente, aquela capa de Cidade dos Ossos, com o peitoral do... acho que é Jake, não é o nome dele? Não lembro o nome dele. Posso estar falando muita merda aqui, mas tudo bem. Essa capa aqui que eu vou deixar aqui pra vocês com o peitoral do protagonista, que eu esqueci o nome, é muito feia. E quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu vi aquilo ali, eu falei, eu não vou ler esse livro aqui. Mas quando lançou as novas capas, eu fiquei tipo, eu posso ler Cidade dos Ossos. Enfim, eu quero ler. Eu só estou esperando chegar setembro, outubro ou novembro, que é o momento em que eu sinto a necessidade de um livro da Cassandra Clare. Esse aqui, que é Tudo que eu sei sobre o amor, da Dolly Alderton. Esse aqui foi um livro que eu fiquei muito curiosa na época em que ele veio pro Brasil, porque era um livro em que eu via muita gente indicando, principalmente para pessoas que estão, tipo, entrando nos 20 ou que estão na fase dos 20 e poucos anos. E eu fiquei muito curiosa, eu fiquei muito intrigada ali, assim, porque eu via trechos dele ali, assim, no Pinterest, ou no TikTok, ou no Instagram. E eu fiquei muito curiosa. Então, tipo, ele é o livro do, tipo...
eu quero ler você, só que é a mesma coisa de pessoas normais. Eu quero ler você no momento certo. Quero ler você no momento correto em que eu chegar e falar assim, eu preciso desse livro aqui agora, sabe? Então, eu sinto que se eu ler ele no momento assim errado, eu não vou apreciar tanto, eu não vou gostar tanto, eu não vou absorver tanto e me identificar em certas coisas ali assim, sabe? E eu quero ter essa experiência assim muito boa com esse livro, porque eu vejo muita gente falando muito bem da proposta desse livro em si. E é uma proposta muito diferente, é muito tipo assim, diferente do que eu gosto de ler, então eu quero ter uma experiência muito boa com isso aqui. Esse aqui já acho que já é surpresa pra ninguém. Casa de Chama e Sombra, o terceiro de Crescent City. Eu posso explicar, tá bom? Eu posso. Ele está com marca-página, ele está com as minhas metas que eu tinha separado no primeiro semestre pra ler. Ele está com post-its porque eu cheguei a começar a ler, tá? Até com o meu color code aqui anotado. Enfim. Esse livro aqui, eu vou deixar aqui porque é um calhamaço de quase 1000 páginas e dói o meu pulso. Punho. Esse livro, gente, quando a Sarah J. Maas, ela anunciou ele, eu fiquei doida pra comprar. Doida pra ler, porque eu amo a Sarah J. Maas, gente. Eu adoro os livros dela são muito importantes pra mim. Eu tenho uma memória muito boa com os livros dela. Ela é uma das minhas autoras favoritas. E podemos dizer assim, eu cresci lendo os livros da Sarah J. Maas. E foram livros em que literalmente foram os livros que me trouxeram ali, assim, experiências muito boas, memórias muito boas. E quando ela anunciou esse livro aqui, mais uma vez, eu fiquei super mega animada com o lançamento dela. Só que eu posso dizer que as bookheads acabaram, podemos dizer assim, com a minha vontade de ler ele quando ele lançou. Por motivos quando esse livro lançou, a gente teve toda uma discussão na internet que durou, assim, quase um mês, acho que até um pouco mais, podemos dizer assim, do tipo, este livro é maravilhoso, ou este livro é uma bosta, esse livro é horroroso. E eu fiquei assim, gente, calma, o livro mal saiu. Teve muita gente que leu literalmente um livro de 900 e tantas páginas em 24 horas. E eu fiquei assim, gente, o meu mal chegou em casa. Eu mal tinha começado a ler. E a todo momento em que eu abri o meu celular, era só isso que tinha nas minhas bookheads. Era só o pessoal falando de Casa de Chama e Sombra. Eu tava já de saco cheio de todo mundo chegando e, tipo, falando motivos do porquê o livro era bom, o livro era ruim, porque que a pessoa achou ou não que foi bom ou ruim. E aí, por conta de todo mundo, ele, assim, ter ficado nessa de querer falar o que achou, muita gente ali, assim, que eu vi, tava falando coisas com spoiler. E a minha sorte foi que eu não peguei nenhum spoiler, porque eu evitei esses conteúdos ao máximo. E tiveram momentos em que eu simplesmente não pegava no meu celular pra abrir a rede social pra ver essas coisas. E na época em si, eu fiquei tipo, gente, pelo amor de Deus, só dá um tempo. Tipo, eu não consegui ler, porque eu fiquei tipo assim, gente, se eu ler agora, sinto que eu vou ficar tipo assim, não parando assim de escutar as pessoas falando sobre esse livro, tipo, bem ou mal, sabe? E isso me incomodou muito na época. Eu fiquei tipo assim, gente, a gente só não pode ler o livro em paz. E, tipo assim, a pessoa chega e fala assim, eu gostei, eu não gostei. Sem dar spoiler um pro outro, sem, tipo, ficar nessa, tipo, querendo estragar. Às vezes nem é de propósito, mas acaba estragando a experiência do outro. E eu cheguei e falei, gente, eu tenho um carinho muito grande pela Sarah J. Maas, pelos universos dela. Por mais que Crescent City não seja uma das minhas séries favoritas dela, é uma série que eu gosto, mas não amo tanto assim, igual a Kotar, igual Tog. Mas eu quero ter uma boa experiência com isso, então eu não li no momento em que esse livro chegou em casa, que era uma coisa que eu queria muito ter feito. Aliás, na época eu tava até tentando gravar um vlog de leitura pra vocês, e eu quero muito gravar ainda esse ano. E sinto que essa leitura só vai vir agora no segundo semestre mesmo, agora que depois de, 6 meses, a maré baixou. E sinto que agora eu posso ler esse livro em paz, sem ter todo mundo, tipo assim, quebrando a internet por conta disso, sabe? Então, é isso, não sejam malvados com os coleguinhas, por favor, não fiquem fazendo isso. Isso é muita maldade com quem quer muito ler um livro. Eu deixei o último pro final, porque assim, eu posso realmente, eu juro pra vocês que eu posso me explicar.
calma, respira. Eu ainda não li Marca de Atena. Eu tenho ele desde 2022, já tem 2 anos certinho que eu tenho ele. Quem tava aqui no canal há mais tempo já chegou a assistir os conteúdos antigos, sabe que lá pra julho de 2022 eu tive a minha fase de Percy Jackson, em que eu reli O Ladrão de Raios e O Mar de Monstros, né, que eu já tinha lido antes, e pra eu poder continuar Percy Jackson e os Olimpianos, eu devorei Percy Jackson e os Olimpianos em uma semana, e aí eu li os 2 primeiros de Heróis do Olimpo. Só que aí eu cheguei nesse livro aqui que eu tava doida pra ler. E simplesmente o motivo é que eu estou intimidada por esse livro. Não é questão do tamanho, porque ele é um tamanho muito bom, aliás. É só que eu me sinto intimidada porque ele é o favorito de praticamente, assim, a grande maioria do fandom de Percy Jackson. Todo mundo fala muito bem de A Marca de Atena. Você só ouve, assim, elogios sobre A Marca de Atena. E eu não peguei nenhum spoiler dele, graças ao bom Deus, porque é um livro que eu sinto que eu vou amar. Só que ele me dá medo, porque todo mundo fala assim, ele é muito bom e você tem que ler porque tem uma cena X que eu fico tipo, gente, o que é essa cena? Eu tenho medo dessa cena porque eu não sei o que é. E eu tenho medo desse livro em si. É uma meta minha desse ano ler. Não sei, não tenho essa resposta, porque eu tenho que ter o sentimento, e eu sinto que se eu ler esse livro, eu tô mais perto do fim de Heróis do Olimpo, e eu não sei se eu tô pronta pra dar adeus pra isso. Aí vocês vão falar, mas tem as provações de Apolo, tem aquela série lá do Magno, sei lá das quantas, e sei lá, pode ser que apareçam os personagens, não sei, mas não vai ser a mesma coisa. E eu quero estar pronta pra Marca de Atena, porque eu amo Percy Jackson. Eu tenho um carinho muito grande, por mais que eu tenha lido ele estando mais velha, né? Eu não li ele naquele ápice todo que foi Percy Jackson, né? Há anos atrás, né? Então eu simplesmente quero ter o meu momento com Percy Jackson igual eu tive quando eu peguei pra ler e devorei ele assim, a série. Porque eu sinto que se eu ler esse aqui, eu vou querer ler o 4º volume e o último volume de Heróis do Olimpo. Então eu tenho que ter meu momento. Aliás, vocês querem vlog de leitura disso aqui quando eu decidir ler? Fica aí a pergunta. Coloca nos comentários se vocês querem. Então... Ai... Eu sofro muito com isso, gente. E é isso, galera. Igual eu falei, não são todos os livros encalhados da minha estante. Até porque acho que esses são realmente os mais encalhados mesmo. Porque igual eu falei, eu não tenho muitos livros não lidos na minha estante. Graças ao bom Deus. E também os livros que eu tenho aqui, que eu ainda não li na minha estante, são realmente livros muito recentes. Ou que eu comprei ano passado, ou que eu comprei esse ano em si. Então eu não considero eles muito encalhados. E se foi algum que eu comprei ano passado, tipo, eu não tenho algum motivo pra não ter lido ainda. Foi realmente tipo, eu não sei lá, não tô na vibe, sabe? Então esses aqui são realmente os que mais estão encalhados e os que eu sinto que tem um motivo, que tem uma justificativa, sabe? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de fazer as coisinhas aí, de sempre se inscrever no canal, principalmente, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, enfim, vocês me ajudam muito fazendo isso, principalmente se inscrevendo no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e do vídeo. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!